Olá, seja bem-vindo ao Assunto em Pauta. Este é um espaço de debate sobre temas de destaque na sociedade. Os assuntos são os mais diversos e a pauta vai ser discutida por especialistas, pesquisadores e personalidades envolvidos com a temática em foco. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente pelo endereço que aparece aí na sua tela e, claro, o seu assunto vai estar em pauta. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para a China e Estados Unidos. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a população prisional brasileira aumenta mais de 8% ao ano, um índice alto para um sistema carcerário que dispõe de poucas vagas, gerando superlotação nos presídios brasileiros. E para compreendermos melhor esse tema importante e seus desdobramentos, como as medidas socioeducativas e ressocialização, nós recebemos hoje o professor Luiz Eduardo Lopes, que atua na rede pública de ensino e sistema prisional com a educação de jovens e adultos. É também professor efetivo da UFMA em Pinheiro e possui doutorado em educação pela Universidade Federal Fluminense. Nessa roda de conversa também está presente o defensor público estadual do Maranhão, Edson Gabriel Souza Zamba, que também é mestre em políticas públicas em direitos humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estarem aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante e tão necessário, né, da gente discutir na nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, Robert. Muito obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Bom, a gente começa falando já vou pedir para vocês darem um retrato, né, o que vocês têm observado sobre a questão do nosso sistema carcerário. A gente sabe que, ultimamente, nas discussões sobre direitos humanos, sobre política criminal, sobre segurança pública, a nossa realidade brasileira ainda é muito sensível no tocante ao sistema carcerário no Brasil. Eu queria pedir que vocês dessem um pouco a temperatura do que vocês têm observado, do que vocês têm achado, né, da nossa realidade no Maranhão sobre o nosso sistema carcerário. O sistema carcerário maranhense passa por uma grande modificação, principalmente depois da rebelião de Pedrinhas. É comum tratar as rebeliões, como aponta Vacan, como um mero ato de barbárie. Contudo, as rebeliões e as reivindicações dos aprisionados trazem modificações para o ambiente prisional. O caminho traçado pelo Maranhão após as rebeliões de Pedrinhas foi de tentar uma reforma para melhorar as condições dentro do cárcere. Essa melhora ela é inegável. Contudo, o cárcere por si só já é uma chaga, né? A prisão ela cria o criminoso, como aponta Foucault. Ela direciona a criminalidade. Nessa quadra histórica, no atual momento que vivemos socialmente, há uma extensão das formas de punir, uma modificação nas formas de punir, tanto com penas mais duras, até a pena ilegal de morte, que apesar de ilegal existe, quanto para um monitoramento eletrônico. Há um esgarçamento das formas e das maneiras de punir na nossa sociedade. Isso está também atrelado às modificações no mundo do trabalho. Rush e Kirchheimer apontam essa ligação já desde o início do século XX, né, que há uma ligação entre a forma de se produzir, a forma de se trabalhar e a forma de se punir. Quando se necessitava de pessoas em lugares remotos, invadidos nas colônias, a pena principal era de banimento. Quando se necessitava de braços para remar nas galés, a pena de trabalhos forçados nas galés era utilizada com mais frequência. A partir do advento da Revolução Industrial, precisou-se de docilizar os corpos e transformar camponeses em operários. É nesse momento que a prisão surge, nas casas de correção e nas workhouses, para fazer com que o indivíduo que antes trabalhava livremente nos campos pudesse submeter a um trabalho disciplinado dentro
das fábricas. Contemporaneamente, a gente vivencia modificações substanciais no mundo do trabalho, onde o trabalhador é levado a ser o empreendedor de si mesmo. Essas modificações também alcançam o cárcere. Quando a gente pensa no monitoramento eletrônico, a gente vê que o carcereiro de quem está cumprindo a pena é o próprio monitorado. Ele está utilizando a casa dele como cárcere por meio de um monitoramento eletrônico. O mesmo ocorre nas APACs, que é a prisão que eu estudo, que é uma prisão neodisciplinar, porque ela não utiliza, em muitos casos, vigilância estatal. É uma prisão que, quando está totalmente instalada, ela não utiliza guardas. O carcereiro é o próprio aprisionado. O apaquiano tem nas mãos a chave para a sua liberdade, mas ainda assim não foge. Há, contemporaneamente, essa modificação na punição, uma modificação que a gente observa. No Maranhão, o caminho trilhado após a rebelião de Pedrinhas foi um caminho na direção da humanização. E trazendo para um contexto mais nacional e local, eu acho que a pergunta fundamental que a gente precisa fazer é quem é a população carcerária, né? Então, assim, quando a gente para analisar o perfil social da população carcerária no Brasil e do Maranhão não é diferente, a gente vai observar um perfil social muito específico, que é basicamente uma maioria esmagadora de jovens, né? Jovens não brancos, ou seja, pretos e pardos, de baixa escolaridade, né? Muitas vezes moradores de periferias urbanas ou rurais, né? E as pessoas olham essas pessoas presas como se ali tivessem pessoas necessariamente violentas, homicidas e de alto risco para a sociedade, né? Quando a gente vai ver de fato quem são essas pessoas, além desse perfil que eu já destaquei, a gente percebe que tem ali uma maioria de pessoas que cometeram crimes não violentos, né? Você vai ter basicamente crimes patrimoniais, né? Assaltos ou pequenos furtos, e muitas vezes tráfico de drogas, que deve ser encarado de maneira muito relativizada. Uhum. Por quê? Porque isso que é considerado como tráfico, muitas vezes são o que de fato está na mira do sistema penal são os operadores baixos desse mercado, né? Os operadores de base, né? Ou seja, os pequenos traficantes e muitas vezes até mesmo usuários que são pegos com pequenas quantidades de drogas, né? E vão adentrar o cárcere e vão ser aprisionados, inchando a massa carcerária. E uma vez que ele cai nesse circuito da prisão, é muito difícil esse indivíduo conseguir se livrar dessa chaga, né? Então, porque há um preconceito muito grande com pessoas que tenham passagens no sistema penal, né? A gente teve uma eleição recentemente agora, né, para presidente, e uma das marcas do debate era supostamente porque um dos candidatos, no caso o Lula, teria passagem pelo sistema prisional, como se isso por si só já maculasse para sempre a índole da pessoa, o fato dela ter passado por aquele ambiente, né? E se você imagina, se uma pessoa com esse destaque na sociedade como o Lula foi vítima desse tipo de chaga, imagina o que não é reservado para os jovens, né, pobres, de baixa escolaridade, não brancos, que passam pelo sistema penal, muitas vezes porque caíram com uma pequena quantidade de droga, né, e foram indiciados por um crime que é considerado grave, né, porque a lei de drogas é muito dura, passou a ser muito dura a partir de 2006. E uma vez que esse jovem entra nesse circuito, é muito difícil ele sair. Por quê? Porque mesmo o pequeno traficante, quando ele cai na prisão, ele vai muitas vezes adquirir dívidas, né? Então o jovem, porque dentro da prisão tudo é pago, né? É uma configuração diferente lá dentro, né? Eles assim que entram, existe eles se veem diante de uma nova realidade, né? E ali eles precisam se manter lá, e lá tem micro-relações que são muito específicas, né? Dentro da prisão existe uma série de relações de poder, de regimes de poder, do qual o Estado ele não necessariamente, digamos assim, ele tem um poder pleno sobre aquele espaço.
principalmente no Brasil, onde por muito tempo se terceirizou a administração prisional, como o Edson falou, para o próprio preso, né? Isso é a semente das chamadas organizações criminosas, né, as facções, etc., que vão emergir dali do cárcere. No caso do Maranhão, isso não é diferente. Então, como o Edson falou, existiu rebeliões violentas em Pedrinhas, o que eu chamo, na verdade, de um ciclo de rebeliões, que é mais ou menos de 2007 a 2014. Você tem rebeliões violentíssimas dentro do cárcere, que é, dentro do cárcere no Maranhão, especialmente no complexo penitenciário de Pedrinhas, que é reflexo de uma política muito equivocada, porque o sistema prisional maranhense, além de todos os problemas do sistema prisional brasileiro, típico, superlotação, faltas de condições mínimas, condições sanitárias, etc., violência, tortura e tudo mais, o sistema maranhense ele ainda tinha uma especificidade ainda cruel, que era a hiperconcentração carcerária na capital, né, no complexo penitenciário de Pedrinhas, que na época desse ciclo de rebeliões, concentrava a maioria esmagadora dos presos do Estado. Isso fez com que pessoas saíssem de lugares remotos do Estado para vir cumprir pena aqui, distante de suas famílias e tudo mais, e mais fragilizados. Isso fez com que, dentro de Pedrinhas, estourasse uma violenta rivalidade que existia dentro de Pedrinhas durante esse ciclo de rebeliões, que alimentou esse ciclo de rebeliões, que foi o motor desse ciclo de rebeliões, que era a rivalidade que existia entre presos da capital e presos do interior. Do estado. Essa rivalidade, que vai alimentar esse ciclo de rebeliões, ela vai dar origem às duas primeiras organizações criminosas que a gente tem no Estado, que surgiram aqui no Estado, que é o chamado Primeiro Comando do Maranhão, o PCM, que surgiu a partir da organização dos presos que vinham do interior para se defenderem, e o Bonde dos 40, que é a organização dos presos da capital como resposta a essa rivalidade dos presos, essa organização dos presos do interior. Então você percebe que o Maranhão, por ter essas características, eles foram um dos primeiros estados do Nordeste a, digamos assim, completar o processo de faccionalização, né? Ainda que hoje, por exemplo, estados como Ceará e Rio Grande do Norte sofram por guerra de facções mais violentas do que o Maranhão, mas ainda no começo da década passada, o Maranhão já tem essas organizações criminosas dentro do cárcere, e o processo de encarceramento em massa, que é essa coisa de você ver o cárcere como resposta para tudo na segurança pública, faz com que o fluxo cadeia-rua aumente de tal forma que essas organizações que surgem lá dentro, elas consigam transbordar para o lado de fora e estender seus tentáculos, principalmente para as periferias, que é onde está a clientela preferencial do sistema penal, né? Essa questão da superlotação também tem muito a ver com prisões que são provisórias, né? Tem muita gente que está nos presídios que ainda não foram condenadas, estão esperando o processo condenatório ou de absolvição para poder saber o que vai acontecer. O que vocês pensam um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa superlotação, essa quantidade enorme de presos que ainda não foram condenados? Um grande avanço que tivemos, né, e temos que pensar numa crítica que não seja estéril, uma crítica que seja produtiva, foi o advento das audiências de custódia, né? Com as audiências de custódia, o número de presos provisórios diminuiu, porque logo no início do processo o juiz faz uma verificação, um julgamento, para determinar se aquela prisão é necessária ou não. Ainda temos um número de presos provisórios muito elevado. Contudo, esse avanço deve ser reconhecido, né? De outro lado, é preciso pensar que a humanização do sistema prisional ela é necessária, né? Mas ela não é suficiente. Então, apenas diminuir a superlotação, ampliar o número de vagas, não é suficiente para resolver a questão criminal. A questão criminal é complexa, né? Como você bem apontou, o perfil de quem está preso ele é muito verificável, né? São jovens de baixa escolaridade, pretos ou pardos, né? O que demonstra, né, a necessidade de políticas públicas preventivas para essa população, de forma a gerar emprego e renda, de fornecer educação, e também denota a seletividade do sistema criminal. Quando um dos primeiros criminólogos, Lombroso, começou a estudar
o perfil de quem estava preso, ele buscava encontrar característica de um criminoso nato. Contudo, os estudos foram avançando e quando se fazia o mesmo estudo em países diferentes, as características dos presos recaía sempre sobre os grupos marginalizados daquela população. O que mostra que o sistema criminal ele é seletivo no sentido de penalizar sempre os vulneráveis. A exceção é quando alguém que não é vulnerável é atingido. Isso começa lá pela escolha do que vai ser crime e o que não vai ser, que a gente chama dentro da teoria de criminalização primária. E avança para o lugar onde a operação policial vai ser feita, quem o policial vai abordar, e no final até a condenação, quem o juiz vai condenar. A defensoria tem avançado, mas ainda não estamos em todas as comarcas do estado do Maranhão. Então, numa comarca onde não temos defensoria ainda, o indivíduo desprovido de recursos não vai ter uma defesa técnica adequada. Então, o sistema penal serve dessa maneira para gerir a miséria. Perfeitamente. Não é possível ficar apostando apenas na expansão de vagas e achar que isso vai ser, a expansão de vagas do sistema carcerário vai ser a solução para o problema carcerário brasileiro. Eu ia perguntar isso, seria a minha próxima pergunta. Construir novos presídios pode resolver o problema? Tem se construído muitos presídios no Brasil e no Maranhão especificamente, e isso não tem resolvido o problema, porque a gente, enquanto sociedade, e o Estado especificamente, continua apostando no processo de encarceramento em massa, né? Então, se você vê no Maranhão, foram abertas dezenas de unidades prisionais nos últimos anos, né? Então, depois desse ciclo de rebelião que a gente teve aqui entre 2007 e 2014, o Estado percebe o problema, né, e resolve tomar alguma atitude e passa a interiorizar o sistema prisional, desconcentrando a população prisional da capital, num modelo muito parecido com o que fizeram os tucanos em São Paulo, né, diminuindo a coisa dos modelos dos grandes presídios e apostando em presídios interiorizados de pequeno e médio porte no interior, né, do Estado. Houve um avanço também no oferecimento de educação no cárcere no Maranhão, é preciso notar isso e reconhecer. Houve também um avanço do oferecimento da oportunidade de trabalho, mas você percebe que ainda há um déficit de vagas, que ainda há, apesar de tudo, ainda há esse déficit de vagas, ainda há situações de violência, né? As facções criminosas só cresceram desde então, né? Então é preciso que a sociedade se pergunte por que nas últimas décadas o Brasil nunca encarcerou tanto como está encarcerando e por que a sociedade continua só aumentando a violência, por que continua só crescendo a violência na sociedade. Ou seja, existe um alinhamento, existe uma sincronia entre o aumento do encarceramento e o aumento da violência. O encarceramento não vai resolver a violência, o encarceramento não é solução e a expansão de vagas não vai resolver o problema. Por quê? Porque enquanto a gente apostar na política, por exemplo, de guerra às drogas, onde os operadores de base desse mercado ilegal são os alvos preferenciais da repressão, porque é mais fácil pegar o garoto que está vendendo uma droga ilícita na esquina do que reprimir, por exemplo, o circuito do dinheiro, da lavagem de dinheiro, etc. Isso é muito difícil e atinge interesses muito, muito poderosos, né? Luiz, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente precisa dar uma parada, a gente vai para o intervalo e o Assunto em Pauta volta daqui a pouco. Assunto em Pauta de volta. Hoje o nosso tema é Sistema Carcerário no Brasil, mais especificamente aqui no Maranhão. A gente deu uma pausa agora para o intervalo, mas o Luiz estava falando, eu tinha questionado um pouco sobre a questão, eu questionei se construir novos presídios de fato
pode resolver essa questão da violência, né, no Brasil. E aí você estava respondendo uma pergunta, agora a palavra está de volta com você. Pois é. Primeiro, preciso apontar que o crescimento da população carcerária brasileira, o nível de crescimento dela nos últimos anos, ela não é algo sustentável. Não é algo que se possa manter da maneira como está por muito tempo, a não ser com custos sociais e econômicos altíssimos, né? Então, antes de se pensar em expansão de vagas, é preciso pensar em mecanismos de desencarceramento. Além da expansão da população prisional em regime fechado, a gente também tem um escassamento das formas de punição, como o Edson falou no primeiro bloco, onde você tem agora o sistema de monitoramento eletrônico, onde o preso ele está sob custódia do Estado, mas não necessariamente está encerrado numa unidade prisional. Né? Então, você também é possível observar esse tipo de expansão de medida punitiva. Então, se o Brasil continuar apostando no encarceramento como forma de resolução de problemas da área de segurança, os resultados que a gente alcançou até agora só vão piorar, porque isso tem se mostrado extremamente ineficaz, justamente porque o próprio sistema prisional ele é uma fábrica de coisas ruins, né? Nada dali vai sair de bom. Né? Por mais que se faça a expansão de oferta de educação, de trabalho no cárcere, né? O sistema carcerário ele é uma escola de delinquência, ele é uma escola também de chagas sociais, né? As pessoas, ao passarem por ali, ficam marcadas para sempre e portanto, têm a sua vida extremamente dificultada a partir dessa passagem. Né? Bom, falar sobre sistema carcerário é também não esquecer da importância de medidas socioeducativas, que são voltadas aí às pessoas que, de alguma forma, transgrediram a lei, mas ainda não alcançaram a maioridade penal. O Edson pode falar um pouquinho sobre isso? De onde que veio, né, essa questão das medidas socioeducativas e como que elas podem transformar de forma positiva esse nosso sistema aqui no Brasil? As medidas socioeducativas surgiram para dar uma punição diferenciada para aquele que tem uma condição diferente. Né? O adolescente é considerado pela nossa legislação uma pessoa em desenvolvimento e possui proteção integral. Dessa maneira, as medidas socioeducativas surgem para conferir a proteção integral ao adolescente. Diferentemente do que ocorria antes da Constituição de 88, quando a gente tinha o Código de Menores. O Código de Menores, ele atuava pela situação irregular. Ele via no menor apenas aquele que estivesse em situação irregular. Até o signo menor, ele foi abandonado com o advento da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A preferência é pela palavra adolescente, para que ele seja tratado com dignidade. Em outro ponto também, as medidas socioeducativas, elas são várias, e elas permitem uma gradação até que se chegue à internação, que é a medida efetivamente de privação de liberdade. Por isso, o CNJ aponta que a taxa de reentrada entre os adolescentes é na casa de 20%, já entre os adultos ultrapassa os 40%. Isso contabilizado entre 2015 e 2019. Por esse dado, apesar da dificuldade que se tem em verificar a reincidência e também a ausência da política pública do executivo para essa verificação, que o sistema socioeducativo ele consegue recuperar mais, também pelas características legais do sistema socioeducativo, que não gera a reincidência, não gera maus antecedentes. O adolescente que comete um ato infracional, ele, quando atinge a idade adulta, ele não é considerado reincidente para fins legais. Então, o ato infracional, ele pode ser esquecido, ele pode ser apagado, o que facilita
o acesso ao mercado de trabalho. Uhum. Falar sobre o mercado de trabalho, a gente fala sobre as medidas socioeducativas para quem infringe a lei, que ainda é menor de idade, mas a gente também fala sobre o caso do adulto que reincide 40%. Então, assim, a gente também precisa pensar em medidas de ressocialização, atividades que os detentos podem fazer dentro das unidades prisionais para que eles consigam, assim que saírem, conseguir se reinserir na sociedade. O que vocês pensam sobre isso, sobre práticas ou medidas que possam ajudar a acelerar esse processo de reinserção do detento, do ex-detento à sociedade assim que ele sair? O Maranhão ele tem passado por uma expansão de oferta de educação e trabalho no cárcere, né? A gente poderia ver os números muito mais positivos, de colher os frutos mais positivos dessa expansão, se a sociedade não estivesse continuamente apostando no encarceramento em massa, né? A aposta no encarceramento em massa, ela vê essa perspectiva da ressocialização se esvair, por mais que a gente tente avançar dentro da prisão, dentro do sistema, em medidas de ressocialização. Agora, é óbvio que é fundamental esse tipo de política dentro do cárcere, mas eu, por exemplo, quando atuei como professor dentro do sistema prisional, o que a gente via lá dentro era muitas vezes pessoas que mal sabiam ler e escrever, né? E muitas deles vindo dos setores mais precarizados do mundo do trabalho, né? Então, muitas vezes eu encontrei dentro da prisão foram pescadores, lavradores, né? Ou pessoas que viviam de bico, né? Que não tinham uma profissão certa. Ou seja, essas pessoas elas já estavam em uma situação de exclusão antes mesmo de entrarem no sistema prisional. E a passagem pelo sistema prisional em si, ele só vai recrudescer essa situação de exclusão social, de pobreza, etc. Então, é preciso que a gente atue muito mais de maneira preventiva e impedindo com que essas pessoas, porque a prisão hoje, ela não funciona como para a punição de criminosos, como popularmente é conhecido isso, né? Digamos assim, o entendimento do senso comum. Na verdade, a prisão, especialmente no Brasil, onde a gente alcança já quase 1 milhão de presos e o número de ex-presidiários é cada vez maior. Por exemplo, temos quase 1 milhão de ex-presidiários só no estado de São Paulo. Então, a prisão, nesse sentido, ela acaba funcionando como um mecanismo de administração de uma população excedente, uma população que é economicamente inintegrável ao modelo econômico atual. Então, essas pessoas, não há emprego para elas, não há formas de incluí-las no regime elas econômico. serem economicamente ativas, Ativas, né? Exatamente, né? O regime de acumulação brasileiro atual enxerga elas como economicamente descartáveis e, portanto, a prisão vem para suprir essa necessidade, né? De como que não há forma de integrar elas pela via do trabalho, da renda, do emprego, etc. O que resta é a exclusão, o cárcere e muitas vezes até mesmo o extermínio, né? Que a violência do policial, etc., que essas pessoas são vítimas. Agora, é muito sério isso, é muito importante a gente falar, porque existe dada uma relevância muito grande para essa questão do sistema carcerário e existe aí uma omissão por parte do poder público também com relação a medidas preventivas que possam dificultar ou impedir essa nossa realidade violenta, né, que a gente tem na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que você falou, de que começa a se tornar aí uma política de gestão dessas pessoas que estão marginalizadas, é muito perigoso, né, de a gente pensar isso dessa forma e não pensar que aquelas pessoas também podem se reintegrar. Muitas delas ainda nem foram condenadas, né, então muitas estão lá por crimes não violentos. Então, o que vocês pensam, vocês agora, Edson, que o Luiz estava falando agora há pouco, o que você pensa sobre isso? Sobre isso que já se parece uma política de gestão de pessoas que estão à margem e não existe aí um olhar mais cirúrgico para a reinserção dessas pessoas na sociedade? Acho que a chave é a prevenção, né? Políticas públicas que possam contemplar essa população
que não está inserida no mercado de trabalho. É uma dificuldade estrutural também, porque a crise do capitalismo ela é estrutural, né? Então, como se falou, não há vaga de trabalho para todos, né? A mecanização avança e as vagas não surgem. Contudo, existem formas e maneiras que nós devemos pensar para inserir essas pessoas e buscar geração de emprego, renda, educação integral, a adoção de uma renda básica de cidadania integral. São medidas e políticas públicas que podem ser efetivadas para prevenir. A prevenção deve ser o nosso primeiro ponto. Também a reforma do sistema prisional, ela é, como disse, necessária, mas não é suficiente. E um outro ponto muito importante é uma modificação na gestão dos conflitos. A forma como resolvemos os nossos conflitos hoje é por meio da punição. Então há um binômio crime-castigo, crime-sanção, que precisa ser substituído pela reparação, pela reconstrução de laços, né? Práticas de justiça restaurativa estão sendo implementadas, ainda de forma incipiente, mas é um ponto em que precisamos avançar. Né? Não é a punição por si só que vai restaurar e vai trazer uma situação confortável para aquele que foi violado. É preciso também, isso aos poucos, paulatinamente, trazer uma justiça que possa restaurar os vínculos. A gente, quando fala do sistema prisional, a gente está falando de 70% de pessoas aprisionadas que estão lá por delitos patrimoniais. Claro que o moralismo, o senso comum, vai trazer à tona o caso de um crime bárbaro, o caso de uma situação excepcional, mas o grosso, né, o núcleo de pessoas encarceradas, né, estão lá por causa de ausência de patrimônio. E quando a gente... essa discussão que a gente está tendo também passa muito da ideia de que a política do encarceramento, que é e tem sido cada vez mais, infelizmente, muito visionada como a saída ou como a solução, não é somente uma política pública de um governo ou de outro governo. É, na verdade, um anseio que a população tem de que essa é a única saída. Então, é como se fosse a sociedade pede e o governo vai e dá como uma forma de tentar anuviar os problemas, né? De nós estamos mais seguros. Como que a sociedade, as pessoas que estão assistindo a gente também, podem tentar, vocês que já estão trabalhando isso há muito tempo, como é que a sociedade pode ajudar nisso, sabe? De tentar mudar um pouco o pensamento, a ideia sobre a questão dessa política de encarceramento, que é violenta e não resolve o problema. Eu acho que momentos como esse de debate é fundamental para que a população possa chegar ao nível de entendimento para perceber que, na verdade, o encarceramento ele é a cloroquina da segurança pública, né? Ou seja, o que é a cloroquina da segurança pública? Um falso remédio. Não apenas um falso remédio que não vai resolver o problema, como vai acabar matando o paciente, como a gente viu no que aconteceu durante a pandemia. E já há comprovação de que não resolve o problema. Não há apenas comprovação de que não resolve, há comprovação de que é prejudicial de fato, né? Isso vale tanto para a cloroquina como para o encarceramento quando ele é utilizado de maneira inadequada. A solução virou problema. Então, a pseudo-solução, né? O Edson falou muito bem. Então, quando a gente fala aqui em diminuir o encarceramento, frear o encarceramento em massa, a gente não quer que as pessoas que cometeram crimes bárbaros e violentos sejam simplesmente soltas. Não, não é isso. Quando você observa a população prisional, apenas cerca de 10% disso, né, Edson, é mais ou menos homicidas, né? São muito, até um pouco menos, né? Varia um pouco esses números, né? Mas é em torno disso, né? Então você tem uma população prisional gigantesca que a maior parte deles não foram que cometeram crimes violentos, né?
o homicídio no Brasil, ele sequer é investigado, né? Porque a polícia está muito ocupada em reprimindo outros tipos de crimes que não são necessariamente violentos, como, por exemplo, o chamado tráfico de drogas. Enquanto isso, os homicídios não chegam à solução e muito menos à punição dessas pessoas que cometem crimes contra a vida, né? Isso, sim, eu acho que se a gente tiver que falar de encarceramento, a gente tem que falar desse tipo de crime, né? Que é o homicídio, que é o estupro, é o feminicídio, a corrupção, né? Por exemplo, né? E esse tipo de crime deveria ser alvo com mais prioridade, mais ênfase do sistema penal, e não o que a gente tem visto atualmente, né? O modelo de encarceramento que a gente tem visto atualmente, ele é muito prejudicial, porque ele não foca nos crimes que realmente interessam, né? Um sistema que não defende a vida, ao contrário disso, e ele foca apenas numa população, numa população muito específica, de perfil social muito específico, que é aqueles, como o Edson falou, que são os setores mais marginalizados da sociedade. Para a gente já se encaminhando para o final, o que fazer? Assim, eu sei que a gente não vai dar soluções mais eficientes, é preciso se discutir muito sobre isso ainda mais, para a gente começar a pensar em possíveis soluções. O que o poder público pode fazer? A gente está falando um pouco sobre a sociedade mudar o pensamento. Como que o poder público também pode trabalhar nisso, sabe? Para tentar transformar um pouco essa realidade. Você falou que, inclusive, no Maranhão, a Defensoria Pública não está em todas as comarcas. Então, a gente pode começar por aí, né? Podemos começar por aí, né? Expandir a Defensoria Pública, garantir acesso à justiça, né? Buscar construir uma justiça que seja mais restaurativa e menos punitiva, dar uma renda básica, né, para todo indivíduo, né, principalmente para o indivíduo que está marginalizado, a necessidade de uma renda básica, né, porque no capitalismo hoje, infelizmente, não há vaga para todos, né? Então, o poder público ele pode sim dar uma renda para todos os indivíduos que não possuem trabalho. Essa é uma necessidade. A gente pode construir também educação integral para os jovens, né? Pensar no combate ao racismo estrutural, muito necessário, né? São medidas pensando a partir daqueles indivíduos que estão aprisionados. Então, todas as políticas públicas que puderem contemplar e reduzir as desigualdades em prol daqueles que estão aprisionados, de maneira preventiva, principalmente, porque após o cárcere, depois que o indivíduo já adentrou numa carreira dita criminosa, a solução daquele problema é mais difícil. Então a gente tem que pensar primeiro na prevenção, depois na reação, né? E a prevenção se dá com geração de emprego, geração de renda, para essa população clientela preferencial do direito penal. É isso, o nosso tempo de programa infelizmente acabou. Se a gente pudesse, a gente conversaria muito mais sobre isso, mas desde já gostaria de agradecer em nome da TV UFMA a Luiz, ao Edson por terem aceitado nosso convite de estar aqui no nosso programa. O Assunto em Pauta de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo episódio com mais um Assunto em Pauta para você. Até lá!